tem alguns empresários que acreditam que a hotelaria é você ter o capital, investir na estrutura e tá tudo certo. Mas não é. Então, a hotelaria ela precisa, sim, ter especialistas de cada área, precisa entender bem. Olá, tudo bem? Vamos começar mais um episódio hoje e a gente vai receber aqui Gleise Cabral. Ela é graduada em hotelaria, com pós-graduação também em hotelaria, e ela é especialista em gestão de pessoas em processos. Gleise, seja bem-vinda. E eu já vou começar logo com uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: você é filha de quem? Boa tarde, Lúcio. Mais uma vez, estou grata em estar aqui com vocês pelo convite e poder compartilhar um pouquinho aí desse tema tão importante. Então, eu sou filha de Wilson Batista Cabral, Cicleide dos Santos Cabral. Pessoas muito simples, mas de muita fé e muita sabedoria, que me ensinaram o valor do respeito, da responsabilidade e principalmente da dignidade do trabalho que eu carrego isso comigo até hoje. Então, eu cresci observando, né, o esforço diário dos meus pais, principalmente do meu pai com aquela pequena agenda que parecia na época assim infinita, né, onde tudo era calculado. Então, assim, eu aprendi desde então essa questão do propósito, né, do quanto que a gente quer organizar, precisa se organizar, né, ter uma vida organizada para poder conquistar o conforto familiar. E trazendo isso, né, para os meus dias atuais, o que moldou inteiramente o que eu sou hoje, na verdade, né, esse ponto principal. Eu entendo que por trás de qualquer tipo de operação, seja de um hotel de pequeno porte, desde uma pequena pousada até um hotel luxuoso, existem sim pessoas, assim como meu pai me ensinou, onde a gente precisa valorizar ali as pequenas ações, são famílias que precisam de organização, são histórias, são limites, são sonhos, e que isso não pode ser ignorado pela gestão. A gente fala muito na gestão de pessoas, de valorizar as pessoas para que as pessoas nos tragam os resultados, mas muitos pensam muito operacionalmente o que vai entregar, é um número que precisa alcançar, a meta que precisa ser batida, mas esquece que por trás de tudo isso tem histórias, tem os limites e tem os sonhos. Então, o papel dos meus pais na minha vida foi profissional e continua sendo muito importante e presente até hoje, né? É o que eu repasso para as minhas equipes, é o que eu repasso para os meus líderes nos treinamentos, que a essência está sempre em cuidar de pessoas para que elas nos tragam esses resultados, principalmente quando a gente fala na parte operacional da hotelaria, que é uma área que a gente precisa ter esse olhar mais humanizado de fato. Então, Uhum. através dessa criação, né, eles me ensinaram a ter o compromisso, me ensinaram a não desistir fácil, porque não é fácil, e principalmente a tratar as pessoas com igualdade. Então, a gente fala muito hoje em igualdade, em equidade, então na hotelaria isso é bastante essencial, porque lidamos com as equipes diversas, então, às vezes que são invisibilizadas, porque é o setor operacional, às vezes é invisível, né, aos olhos tanto dos gestores como até propriamente dos hóspedes. Então, o meu papel aí é também de enaltecer essa galera, como é no caso da governança em específico, onde eu tive a minha maior atuação no setor de governança. Eu vou explicar um pouquinho o que que a governança cuida na hotelaria. E eu trago isso com muito forte, né? Essa questão da missão, de dar voz a essa operação e valorizar e desenvolver as pessoas, né? Mostrar a cada um deles que eles têm potencial infinito, né? Cada um pode crescer, pode aprender e pode ter aí um sucesso profissional, principalmente na hotelaria, que a hotelaria ela é muito vasta. Então, eu costumo dizer que a hotelaria ela tem para todas as formações. Então, se você é da área de contabilidade, da área financeira, então se você gosta da gastronomia, se você da nutrição, tem a parte da educação física, porque tem a parte de recreação, de lazer. Então, ela abraça todo mundo. Então, todos conseguem ter a oportunidade. Mas a hotelaria é muito tranquilo, né? Porque é uma operação que só funciona 24/7, né? Então é tudo muito tranquilo. Muito. Mas me conte um pouquinho dessa sua formação. Então, assim, quando você estava lá ainda jovem, ainda mais jovem, né? Você verificava, você já queria atuar nessa área de hotelaria? Você se apaixonou pelo ramo depois que você começou a fazer graduação? Como é que foi essa sua jornada? Excelente pergunta. Então, a princípio, eu gostaria de entrar na área da fisioterapia.
E aí eu me lembro, né, antigamente, nossa, que a gente chamava de PSS 1, 2 e 3. Nossa, tem muito tempo isso, não, não sou tão jovem assim não, viu, Lúcia? E aí acabou que eu prestei vestibular, né? Era algo novo, então a gente nem sonhava que se tratava hotelaria lá. Então eu vou vendo o que que dá. E aí comecei paralelo, né, cursando hotelaria, a fazer o estágio. E na prática eu comecei a me apaixonar, né, por esse universo que é tão interessante você realizar sonhos, porque a hotelaria ela consiste em você através da excelência, realizar os sonhos das pessoas, aqueles que estão em lua de mel, aqueles que idealizam as férias do sonho, aqueles que médicos, né, que trabalham duro ali salvando vidas e depois quer um descanso digno. Então, é muito prazeroso e satisfatório quando a gente consegue atingir o ápice ali do que o hóspede idealiza, né, na sua excelência, seja cada perfil, porque a hotelaria, o sistema hoteleiro tem várias metodologias, tem vários, digamos, classificações. Falei classificação hoteleira, essa é a palavra certa. Nós temos pousada, nós temos hostel, nós temos hotéis de lazer, né, hotel histórico, hotel fazenda, tem aquele que é corporativo. Então, cada hóspede, ele busca um objetivo. Então, você conseguir atingir aquele objetivo, fazer com que ele se sinta bem, se sinta confortável, que traga aquele ambiente como uma extensão do seu lar, é muito prazeroso, é muito gratificante. Então, eu comecei há 18 anos, né, nessa trajetória, tendo perpassado aí no setor de recepção, construída aí na prática, né, desde a pousadinha de pequeno porte. Eu lembro que, como hoje, eram 30 apartamentos apenas, e aí acabava que eu não ficava só na recepção, mas eu também limpava quarto, então eu fazia toda uma operação. E aí comecei a construir esse interesse em me especializar um pouco mais, e fui migrando, né? Passei 9 anos na recepção, depois eu fui para o setor de qualidade, então eu passei a auditar processos, construir processos operacionais padrão, porque é muito importante a gente falar sobre isso também. A hotelaria não é apenas o que a gente visualiza no final. O hóspede entra no quarto e é que ele vê aquela cama pomposa, bonita, né, com aquele padrão luxuoso, mas por trás disso tem todo um padrão, tem toda uma segurança do colaborador. Então, tem a segurança do trabalho, tem a parte ergonômica, tem a preocupação com os riscos ocupacionais da operação, como o biológico, o físico, ergonômico, então, os equipamentos profissionais. Então, o líder na hotelaria, ele precisa ter essa visão, né, de cuidar da saúde do colaborador e dos detalhes, porque lá no final, na ponta, que é o que importa, quando chega no hóspede, a gente tem que entender que eu cuidei daquele colaborador que teve o prazer de fazer o melhor a cada dia para poder alcançar o objetivo. Então, há 18 anos eu comecei na prática, tendo esse desafio na operação, e ao longo desse caminho eu fui percebendo que não existe excelência nos serviços sem a equipe bem cuidada. Então, por isso que o meu foco foi mais direcionado para a gestão de pessoas, né? Me especializei em cada setor, recepção, governança, para então poder trazer esse olhar diferenciado para o cuidado, né? Então, é um tema muito importante que a gente está trazendo aqui na área da hotelaria sobre gestão de pessoas. Bem, mas eu queria saber uma coisa contigo, e é essa coisa que a gente se reuniu hoje aqui para poder entender um pouquinho melhor. Pela natureza da hotelaria, aí por mais que tanto ações do governo, né, ações de políticas públicas e ações também do segmento empresarial, ele tenta equilibrar uma demanda do turismo, mas é inevitável e talvez determinadas cidades sintam isso mais do que outras, né? Determinadas cidades não tenham tanta força para equilibrar essa demanda. Mas como é que faz para a gente poder capacitar pessoas, sendo que talvez tenha um turnover um pouco maior? Como é que a gente faz para reter essas pessoas? E também uma questão assim, como é que a gente motiva essas pessoas sabendo que talvez elas vão ficar por um curto período de tempo? Então, assim, como é que é esse trato com o RH, levando em consideração essa característica do ramo hoteleiro? Perfeito, Lúcia. É muito interessante esse tema também, porque a retenção de talentos hoje é um dos maiores desafios. Nós percebemos que tem muita gente boa aí no mercado, e aí precisa-se saber como é que eu faço para manter esses grandes profissionais dentro da minha empresa. Então, não se trata apenas de um bom salário, mas também de um ambiente saudável, né, de um ambiente que tenha o reconhecimento, que se preocupe com esse desenvolvimento, com o pertencimento, que desperte no colaborador o pertencimento da empresa, de fazer parte, de entender qual o propósito, qual o objetivo daquela empresa. Então, as pessoas elas precisam primeiramente se sentir vistas, né? E isso exige o quê da liderança, né? Uma liderança ativa, uma liderança que seja mais próxima, que seja mais humana, que tenha a empatia de entender quais são as limitações de cada colaborador
para conseguir trazer essa força, esse querer, né? Esse querer permanecer. E aí, diante dessa dificuldade, da sazonalidade, né, como você falou, que é uma realidade muito forte no setor hoteleiro, principalmente nas regiões litorâneas, a qual eu estou localizada, né? Estou localizada aqui em Maragogi, Alagoas. Convido você a conhecer o pessoal. É uma cidade turística belíssima, né? Tem praias, são 11 praias, 7 piscinas naturais. Porém, nesse período, já inicia o inverno, então aí é a nossa dificuldade, né? Os hotéis começam a ter uma demanda menor, uma procura menor, e aí é onde a gente precisa se reinventar. Quais são os serviços que são ofertados para atrair o público nesse período? E principalmente também para a gente conseguir tentar reter esses colaboradores durante esse período, para que na alta ocupação a gente esteja aí com a equipe redondinha. Então, o grande desafio do gestor tá nisso, né? Em manter a equipe motivada, mesmo nos períodos de baixa ocupação. E como é que a gente consegue fazer isso? Treinando, capacitando, fazendo uma estruturação estratégica inteligente, como revezamento, a questão na alta ocupação, acaba que a gente consegue ter um banco de horas, um controle de banco de horas um pouco elevado, e aí na baixa a gente consegue fazer esse revezamento legal, consegue dar férias. Então, é através disso que a gente consegue manter, né? Eu não sou tão a favor de empresas, por exemplo, que fazem o desligamento do colaborador na baixa ocupação, né? Eu acredito que essa estratégia mais inteligente de, por exemplo, sempre tem demanda. Eu acho que na hotelaria nunca para de ter, porque enquanto o hotel está lotado, a gente foca muito no atendimento, mas quando o hotel fica a ocupação mais baixa, onde a gente tiver cuidado dos detalhes, vai fazer uma reforma, vai fazer toda uma questão estrutural de manutenção, preditiva mesmo. Então, tem vários detalhes que precisam ser renovados, de enxovais, a parte da astronomia também, tentar reinventar os processos e principalmente a parte de pessoas, que é exatamente o planejamento de treinamentos, onde o foco é sempre na baixa ocupação, né, para não perder a mão de obra qualificada. Então, é um desafio. E as regiões, por exemplo, aqui em Maragogi, nós temos na baixa ocupação uma série de eventos que são promovidos aqui pela Prefeitura do Estado, onde tem shows. Então, acaba que o turismo ele fica muito forte também, é, mudando o foco, né? Então, onde o atrativo era interno nas empresas, acaba a gente tendo essa parceria com a Prefeitura para conseguir atingir. Temos também um aeroporto que tá prestes a ser reinaugurado aqui na região. Então, isso vai viabilizar também outros nichos, como, por exemplo, a cidade está investindo muito nessa parte da infraestrutura para recebimento de pessoas com mobilidade reduzida, Uhum. deficientes, e acaba que os proprietários também estão começando a investir. E para isso também a capacitação de pessoas. Eu volto sempre para a capacitação de pessoas, né, que é o foco, onde a gente vai precisar, está começando a dar treinamento de Libras, né, de como receber um público um pouquinho mais diversificado, né? Então a equipe Sim. tem que estar sempre preparada, e são idiomas, então acaba que na alta ocupação a gente retém os talentos, às vezes não 100% preparados, e na baixa ocupação a gente vai estar treinando idiomas, Libras, enfim, uma série de treinamentos para preparar para a alta ocupação, estarem É, prontos. tem uma coisa que me deixa muito intrigado. Pois, Como é que vocês são felizes o tempo todo? Porque assim, eu não sou feliz todo dia, né? Assim, eu não fico exalando felicidade o dia todo, todos os dias. Como é que faz para o pessoal ser feliz todo dia? Porque a gente vai em hotel, todo mundo feliz, assim, você não vê gente triste em hotel. excelente pergunta, Lúcia. Então, assim, é um trabalho contínuo, né? Ah, eu adoro essa parte. Você falando aí, eu chego a ficar emocionada. Porque, assim, por mais que nos bastidores seja árduo, né, a atividade, mas acaba que internamente a liderança ela precisa estar sempre trabalhando, estar trabalhando no propósito, sempre trazendo à tona qual o nosso propósito. O nosso propósito é encantar. A gente entende que o colaborador vai chegar, por vezes, um pouco desmotivado, de repente, algum problema pessoal, e aí a gente dá aquela injeção de ânimo, não, a gente tenta estar aqui, né? Vamos conversar, vamos discutir, né? Vai dar tudo certo. Mas o hóspede, ele precisa receber o melhor de você todo dia. Então a gente se veste, eu costumo falar para minha equipe que a gente se veste todo dia do melhor para poder entregar o melhor. É aquele hóspede que no período da pandemia foi muito desafiador por isso, né? Eu tinha uma equipe de 63 pessoas e acabei ficando com 6, porque todos os hotéis lá de Marcel precisaram, né, fechar, enfim, foi um período muito delicado, então eu perdi profissionais, nossa, maravilhosos, extremamente capacitados. E aí foi muito sensível e muito delicado, né, essa retenção, sabe,
E assim, os líderes, eles realmente se sentiram um pouco sem ter saída, né? Ou a gente mantém uma equipe reduzida, ou então, infelizmente, a gente vai ter que fechar a empresa. Então, imagine na retomada, a gente teve uma retomada gradual, o hotel ele ficava sempre 100% o ano inteiro, não tinha essa questão da sazonalidade, mas teríamos que reinventar, principalmente no quesito que você acabou de trazer. Eu preciso estar bem, mesmo sabendo que eu perdi um ente, um parente durante a pandemia, mas eu estou recebendo aqui um médico que ele salvou vidas, ou então que ele viu muita gente ir embora, e eu preciso estar aqui sorrindo para ele, dizendo, tudo bem, você está aqui, veio para descansar, e vai revigorar suas energias para poder voltar com a tua missão. Então é algo que é desafiador, né? A gente está sempre feliz, sempre contente. Aqui na nossa região, aqui no Nordeste, já é nato, né? As pessoas já são felizes sempre, né? Então, as pessoas que vêm aqui do sul dizem, nossa, vocês estão sempre sorrindo, né? O nordestino é arretado, né? Recebe bem. Mas tem toda uma técnica por trás também, tem todo um clima organizacional bem estruturado, bem trabalhado, para que essas pessoas se sintam felizes. E a felicidade, ela vem, como eu falei antes, né? De um ambiente saudável, de líderes que cuidam das pessoas, que se importam se a pessoa, é um equipamento que não está lhe favorecendo ergonomicamente, é um produto, é uma operação lá na gastronomia, lá no alimentos e bebidas que não está indo bem, que está ficando sobrecarregado, e a gente dá um olhar, uma atenção a isso e tentar viabilizar da melhor forma para que o colaborador não se sinta tão sobrecarregado. São líderes também, a gente costuma falar também, vamos falar aqui um pouquinho de gestão, né, de empresários. Tem alguns empresários que acreditam que a hotelaria é você ter o capital, investir na estrutura e tá tudo certo. Mas não é. Então, a hotelaria ela precisa assim, ter especialistas de cada área, precisa entender bem, porque é uma função, repito, que a gente cuida de pessoas para que as pessoas recebam bem. Então, o receber bem precisa estar na base, a operação fluindo da forma adequada, dando as condições adequadas, tá trabalhando essa parte humana para que a ponta seja atingida, a sua meta seja atingida. Sim. Tem uma questão aí dessa que a gente tava falando aí de todo mundo feliz, né? Se a pessoa não estiver bem, vocês, digamos assim, recolhem essa pessoa para uma atividade interna, falam, ó, não, você não está bem, é melhor você nem aparecer, não apareça na frente das pessoas, não, porque vai quebrar o clima das férias do povo. Pera aí, vou te colocar na função interna aqui. Existe esse remanejamento, existe essa gestão ali das pessoas nesse sentido? Perfeito, Lúcio, existe sim. Nós entendemos que há limite para tudo, né? Então, eu não vou exigir do colaborador que ele entregue algo que humanamente vai ser impossível. Então, precisa ter essa empatia, essa conversa, essa conexão da liderança do setor, de só através do olhar entender, nossa, você não está bem? Então, hoje você não é assim, não é o mesmo sorriso de sempre. Então, mesmo que o colaborador não se sinta à vontade de expor, né, o que está acontecendo, mas tendo essa percepção, a gente já, olha, vamos fazer o seguinte. Então, a equipe fica alguém chama de front office, né, vai ali para o backstage, vai ali para a retaguarda, fica ali um pouquinho, respira, se recompõe. E aí depois, em outro momento, você volta para a tua função, né? Então, respeitar o limite de cada um, acho que é muito importante isso. Sim. É uma questão que tem a ver com isso, e aí você vai me dizer se as pessoas são capacitadas também para entender esse momento. Eu pressuponho, tá? Não estou dizendo que isso seja verdade. Que as pessoas, quando vão de férias, elas são pouco tolerantes a estresse. Então, assim, ela não quer se estressar. Então, assim, a percepção que eu tenho é essa, assim, as pessoas brigam mais, as pessoas discutem mais, as pessoas ficam com mais raiva, porque, assim, pô, eu não vim pra cá pra passar raiva, então já que eu tô passando, eu vou dar meu show, já que eu vou fazer, então eu vou fazer direito. Tem essa percepção, vocês têm essa percepção, é real, tem instrução de falar, gente, calma, a pessoa está estressada, não adianta, vamos tentar Sim. resolver isso de outra forma. Perfeito. Acontece sim, né? Sempre tem aquele que está cansado e a gente entende, porque como eu falei anteriormente, são pessoas, cada um tem tem um motivo de estar ali, né? Tem uns que vão ao descanso, né? Tá ali, suas férias, está estressado, já tá ali, nossa, não vejo a hora de tirar férias. E aí quando a gente vai dar a mensagem de boas-vindas, né? Que a gente faz uma mensagem de cortesias, seja muito bem-vindo ao hotel. E aí eu já vejo lá no status.
férias, descanso. Eu digo, ó, esse daqui, né? Deu um play nas férias, então a gente já tem uma tratativa totalmente diferente quando a gente sabe, tem a certeza que o hóspede está vindo em férias, ele sabe que é descanso, então ele quer sossego, ele não quer ser importunado, quer que tudo ocorra bem, não quer ter estresse. Então, qual a instrução para o colaborador? Principalmente quando ele percebe no olhar, numa fala, né? Opa, aquele hóspede ele ali é um pouquinho mais exigente. Então, a indicação é sempre tentar se antecipar. Então, se você sabe que o processo poderia ser feito da melhor forma, então não espera que ele te peça, você vai lá e faz. Então, se antecipar, tentar fazer a leitura do hóspede através da fala, do sorriso, dos gestos, e aí a gente se antecipa. Nem pergunta para o hóspede, só vai lá e faz. E aí acaba que a gente Teve- encanta. Desculpa, pode falar. Não, teve uma situação que a gente teve, é porque assim, quando você fala desse trato todo com as pessoas, como preparar melhor as pessoas, me vem situações boas, que eu tive várias, e também vem as piores que eu tive, né? Assim, são duas sensações, assim, eu vejo que você está falando nos momentos que teve muito bom e vejo também nos momentos que a gente teve muito ruim, tipo a falta disso que você está falando. Como colocar as pessoas certas no lugar certo, como é que foi feita essa avaliação, e essas pessoas também podem passar por momentos e falar, ó, você não está numa fase boa, eu vou te deixar um pouco menos exposto aqui. Não só aquela questão Isso. do dia que eu não estou bem, não, assim, mas como é que é feito para encaixar essas pessoas assim de às vezes a pessoa é muito processual, então ela é muito importante na operação, mas não é para estar na frente, não é pra... Como é que Perfeito, vocês perfeito. fazem isso? Como é que você A faz isso? percepção do líder, né? Eu acredito que a percepção da liderança ela é fundamental, né? Então, a gente precisa ter, sempre estar analisando os pontos fortes, as habilidades, né? A gente sabe a análise fofa, né? Pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades, melhorias de cada pessoa. Então, cada um precisa. Eu sempre falo que não existe alguém que é perfeito ou que é imperfeito. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade de serem treinadas, ou alguém que conseguiu visualizar e dizer, ó, você é bom nisso, mas tal coisa precisa ser trabalhada. Então, o líder, não existe uma equipe ruim, existe a liderança que não consegue identificar as habilidades e pontos de melhorias. Então, é pegar os gaps de cada um e treinar e capacitar. Então, se é uma pessoa que não contém, que no nervoso vai sorrir, então não dá para ficar ali. Então, você é bom operacionalmente, tecnicamente, você faz o check-in bem feito, check-out bem feito, toda a parte técnica do setor você atende, mas no atendimento você precisa melhorar em tal ponto. Então, até você atingir o que a gente precisa, então você vai fazer a parte técnica, burocrática, e coloca outra pessoa no atendimento, e aí depois que você evoluir, a gente consegue migrar, fazer essa troca novamente. Então, por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela não sorria. Então, por incrível que pareça, aqui no Nordeste é uma pessoa que não sorri. E aí, no check-in, ela é muito boa tecnicamente. Check-in, check-out, emissão nota fiscal, faturamento. Então, beleza, top. Mas, no atendimento, cadê o sorriso? Cadê, né, a hospitalidade do Nordeste? Então, ela não tinha. E o que nós fizemos? Colocamos ela no setor mais ADM, administrativo. Então, vamos ali para reservas. Reservas é através de respostas no site, né, nos canais de venda. Então, você vai conseguir fazer o teu atendimento, mas paralelo a isso, vamos trabalhar a parte que lhe cabe a melhoria. Então, eu acredito que cada um precisa ser treinado, principalmente o que você falou anteriormente, né, Gleice? Chegou um hóspede chateado, então como eu lido com essas situações, né, de conflito, como eu lido com as situações de pressão. Então, por exemplo, tem aquele colaborador que vai chorar, que o hóspede vai falar um pouquinho alto com você, vai ser um pouquinho mais ríspido, e aí eu já tive colaborador, por exemplo, que foi chorar, não aguentou a pressão, e digo, nossa, mas não era para isso, né? Então, respira, se recompõe e volta lá, vamos tentar de uma forma Resolver. diferente. Sim. Justamente, então é se antecipar, né? Eu acho que alguns pensam da seguinte forma: se o hóspede foi ríspido, se ele é muito exigente, então menos eu vou tentar atendê-lo, porque ele não tem o direito de ser assim. Mas na hotelaria a gente precisa fazer o inverso. Quanto mais ele demonstra que é exigente, mais a gente precisa ter atenção a ele, às solicitações e se antecipar, porque aí eu evito um problema. Eu consigo captar ali, por exemplo, você fala um pouquinho mais ríspido, mas, nossa, tudo bem, eu vou tentar atendê-lo da melhor forma. Eu ofereço para você a oportunidade de melhoria. Como é que, seu Lúcio, que eu posso fazer para lhe atender? O que que o senhor precisa? E aí eu te dou a oportunidade de conseguir fazer com que eu fidelize o teu desejo. Então, não significa que o hóspede tem razão sempre.
Não é sempre que o hóspede vai ter razão. Se tem a Sim. política da empresa que não é permitido a entrada de pet, por exemplo, não é permitido e ponto final. Mas o como você vai trazer esse não, aí está o X da questão. Então, você precisa ter essa forma de se comunicar onde não seja agressivo, né? Não ter uma comunicação agressiva. Sempre fazer com que o hóspede, mesmo você dizendo não, mas que ele sorria e agradeça. Ah, tudo bem, eu entendo. Então, vai muito do É. E atendimento, vai muito da a gente falou muito dessa questão do papel da liderança. E a gente vê que parece que é um encadeamento, né? Então, assim, são líderes que têm que entender de pessoas que precisam entender pessoas que são os hóspedes. Como é que faz para transferir isso, assim, para as pessoas, de como eles devem ter essa percepção das pessoas, e que, certa, obviamente, olhando para o lado também para o colega de trabalho. Então, assim, como é que é esse encadeamento, assim, de pessoas que gerenciam pessoas, tem que entender essas pessoas que têm que entender outras pessoas. Exatamente, é exatamente o ponto que você trouxe. A felicidade, ela precisa ter um limite. Então, se o líder percebe que o colaborador, por exemplo, está sendo muito invasivo, eu estou confundindo um pouquinho a felicidade, né, o carisma na tratativa com libertinagem, né? Então, tem aquela brincadeira que foge um pouquinho ali do Sim, do contexto, tom. então que avança ali um pouquinho o limite. Então, opa, peraí. Então, tem que ser de uma forma natural, porém sem excessos, né? Eu sempre falo, tem que ter a ética profissional acima de tudo, não é? Não ser invasivo, por exemplo, tem hotéis que recebem artistas. Eu trabalhei em um hotel que recebia artistas, então 100% dos hóspedes eram artistas. Então, a regra principal da empresa era discrição. Então, você vai ser neutro, vai receber o hóspede como se ele fosse qualquer um outro hóspede. Então, você não pode tratar o hóspede como artista, não pode tietar. Então, a gente cruzava nos corredores com aquele fã, né? Nossa, eu sou fã daquela pessoa, meu ídolo, mas eu vou respirar e vou dizer, bom dia, senhor, tudo bem? Como é que está a sua hospedagem, né? Como é que está o seu café da manhã? Então, é esse tipo de abordagem que a gente precisa ter. A gente fala de cordialidade, então, a hospitalidade é a arte do bem receber, mas precisa ser cortês. Né? Tem que ter a etiqueta profissional em todo momento. E aí, essa análise, né, do comportamental do líder para o liderado, nesses pontos, né? Por exemplo, estive liderando uma recepção que o pessoal ele não se levantava para receber. Então tinha um balcão, o pessoal sentado, e aí o hóspede chegava e você atendendo sentado. Gente, ó, a etiqueta, a parte que lhe cabe no atendimento é primeiramente você estar sempre à altura do hóspede. É igual quando a gente faz treinamento para lidar com pessoas de mobilidade reduzida, cadeirantes. Então, você tem que se levar à altura da pessoa. Faz parte do recebimento, faz parte do acolhimento, faz parte dessa conexão. Então, você eleva. Então, eu preciso levantar e vou acolher. Então, essa percepção do líder tem que ser 100%. Então, é orar e vigiar. Né? Eu vou estar sempre, eu não vou relaxar nunca, porque não existem pessoas perfeitas, né? Existem pessoas que precisam ali ser desenvolvidas a todo momento. Então, você aprende e você também ensina a todo momento. Então, a percepção do teu subordinado é fundamental, né? Então, todo dia você vai ensinar alguma coisa, você vai aprender alguma coisa. E a percepção para com o hóspede, mais ainda. Desenvolver a percepção do colaborador para o comportamento do hóspede é um pouco mais delicado do que propriamente do líder para o liderado, porque você precisa, olha a atitude, olha o tom da fala. O hóspede entrou na recepção já falando que vai ter um jogo tal hora, caramba, a nossa internet não tá boa. Olha, ele falou que vai ter uma prova, outro dia teve um hóspede que falou assim para mim, um engenheiro civil, ele tinha uma prova que com duração de 4 horas. E aí me preocupou a internet. Eu digo, meu Deus, a internet, eu tenho lá que avaliar com o pessoal do TI. Então ele não precisou pedir nada. Foi só um comentário que aí a equipe percebeu, né? A gente ouviu o comentário entre ele e a esposa e digo, caramba, a gente tem que se antecipar. Porque a nossa internet hoje não está tão legal. Então, qual a Uhum. opção que a gente vai dar para esse hóspede? Então, essa percepção, ela é muito importante do colaborador. E isso em todos os setores. A gente fala que a hotelaria é uma engrenagem. A recepção, governança, alimentos e bebidas, a manutenção. Então, às vezes, é algo que você percebe em um setor que não tem nada a ver com o seu, mas que vai interferir no setor do colega e de uma Sim. forma muito significativa. Então, a gente capta, já repassa, e aí aquele líder do setor já vai tentar verificar. Por exemplo, no alimentos e bebidas, enquanto o pessoal está no café, então é um momento que ele está mais ali, né, tranquilo, tomando seu café, relaxado. E aí a gente faz a abordagem. Então tem uma pessoa da qualidade que aborda o hóspede na porta do restaurante, e faz meio que uma pesquisa de satisfação indireta.
E aí o hóspede comenta, ou então o garçom, né? Tá tudo bem, com a hospedagem você tá gostando? E ele, qualquer comentário que não seja pertinente ao seu setor, mas que seja relevante em relação à percepção do hóspede durante a hospedagem, no contexto geral, aí faz com que o colaborador já leve a liderança para que ele consiga se antecipar. Nossa, o travesseiro não tá legal. O hóspede falou e ficou com o pescoço doendo, com torcicolo, porque o travesseiro não atendia, não é o meu setor. Mas eu tive a preocupação de repassar e aquela liderança vai surpreender, já deixando Sim. lá travesseiros com pluma de ganso, né? Um travesseiro próprio para aquele hóspede, né? Então é muito interessante essa questão da percepção. Isso para algo que vai surpreender e também naquele ponto que você falou, e aquele hóspede estressante, naquele hóspede estressado. Então, aquele hóspede, tipo, eu fui passear. Fui pro passeio, voltei, não fez arrumação, meu quarto não tá limpo. E aí ele já vai questionar, olha, eu fui passeio, voltei 3 horas da tarde, por mais que a arrumação seja feita até às 17 horas, ele voltou às 15, mas a gente precisa entender que o perfil daquele hóspede é que o quarto seja limpo cedo. Então, o que que a liderança vai fazer? Instruir a equipe, olha só, amanhã vai ser o primeiro quarto a ser feito a limpeza. Se a equipe não tem aquela percepção, vai dizer, nossa, que cara chato, só porque que ele reclamou, ele vai ser o último a ser feito a limpeza. Então é um Vou fazer ele contexto que a gente pirraça. precisa fazer ele pirraça, exatamente. Então é onde a gente precisa reverter a situação, né? Vai ser o primeiro e vamos fazer ainda algo a mais especial para que a gente consiga remediar ali o fato, por mais que não seja um erro nosso, né? Os apartamentos são limpos gradativamente, tem um horário a ser cumprido, mas como ele teve essa percepção de que foi algo que não foi agradável, então a gente pretende, além de fazer o seu primeiro, né, priorizar, além de surpreender um pouco mais com um diferencial no apartamento, vamos colocar um mimo, vamos colocar um bilhete escrito à mão, né, personalizado ali pela Guest Relation, informando, ó, peço desculpas, né, o seu apartamento está sendo agendado para ser o primeiro, tarará, tá, tá, tá. Então, é lindo, né, a hotelaria é uma arte, né, na verdade. Sobre aquela questão do estressado, eu tenho a percepção que o estressado de verdade não se estressa tanto no hotel. As pessoas que vão lá normais, que não costumam se estressar, quando ele vai é porque ele não quer se estressar de jeito nenhum. Aí quando ele tem uma oportunidade, aí ele se estressa. Mas geralmente quem é estressado normalmente nem quer confusão. Fala, deixa aí, É tá tudo certo. verdade. Agora, o que não está acostumado a se estressar, quando chega lá, aí acaba fazendo. Buscar algo. Tem uma coisa que eu falei com você que eu sempre esqueço. E eu esqueci de novo. Gente, inscreva no canal. Sim, Curte o vídeo, comenta, manda para quem você achou interessante o conteúdo. Pessoal que trabalha na área de hotelaria, manda, compartilha com eles esse papo. Eu sempre esqueço de fazer, tenho que fazer no início do vídeo, eu nunca faço no início do vídeo, eu só faço no final, porque é quando eu lembro. Mas que seja, tá indo assim, e vamos assim, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso no início. Vou ter que botar um lembrete aqui, um post-it aqui para poder lembrar. Mas, assim, gostaria de assim, te agradecer, Gleice, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você compartilhar um pouco dessa sua experiência aqui com a gente. Eu acho que, assim, eu gostei muito do papo, adorei. Queria ficar mais meia hora aqui com a gente conversando, mas a gente tem ali mais ou menos meia hora que a gente fica fazendo os programas. Mas, assim, te agradecer, vou colocar aqui também na descrição do vídeo todos os canais para as pessoas te contactarem, quem tiver aí buscando essa melhoria na área de recursos humanos dentro do hotel, poder lhe procurar também para você poder assessorá-los nesse processo. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda para percorrer nessa melhoria do atendimento em sim. hotéis, e isso gera assim um retorno fantástico para a região. Leva o nome da região também, uma cidade que ela acolhe bem o visitante, as pessoas falam 10 mil vezes mais lá para frente quando ela é bem acolhida. Então eu queria muito te agradecer por você disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Lúcio. Parabéns pelo projeto. Eu fico feliz em poder compartilhar, mesmo com um pouquinho aí do conhecimento. E convido você também a conhecer aqui Maragogi, venha nos visitar. E muito obrigada, pessoal. Espero que tenha sido válido aí para vocês. E vamos deixar embuste de quero mais, né? Quem sabe a gente não tem outros momentos com outros temas. Vamos sim. Gente, Obrigada. daqui a dias a gente tem mais um programa. Eu vou trazer mais um papo aqui para a gente conhecer com algum profissional que seja referência aí no mercado, que a gente possa discutir essa questão de como é a gestão no dia a dia mesmo, como foi hoje aqui com o Gleice. E até daqui a 15 dias.